Alcácer, uma pequena cidade na província de Valência, Espanha, com aproximadamente 8.000 habitantes em 1992. Uma comunidade tranquila, onde as famílias viviam com a segurança típica das pequenas cidades mediterrâneas. Ninguém poderia imaginar que este lugar se tornaria palco de um dos crimes mais chocantes da história criminal espanhola, um caso que mudaria para sempre a forma como o país lidava com crimes violentos e cobertura midiática. A Espanha de 1992 vivia um momento de transformação. Os Jogos Olímpicos de Barcelona haviam mostrado ao mundo uma nação moderna e democrática. Era um período de otimismo, onde as tradicionais estruturas sociais se adaptavam às mudanças e a confiança na segurança comunitária ainda prevalecia, especialmente nas pequenas cidades como Alcácer. Miriam Garcia Iborra, nascida em 28 de julho de 1978, tinha 14 anos. Antônia Gomes Rodrigues, nascida em 25 de maio de 1977, tinha 15 anos. Desirê Hernandes Folk, nascida em 17 de fevereiro de 1978, tinha 14 anos. Estas são as únicas informações biográficas verificadas sobre as 3 jovens que se tornaram conhecidas como as Meninas de Alcácer. Os registros oficiais confirmam que eram estudantes residentes em Alcácer. Suas vidas normais de adolescentes foram brutalmente interrompidas em uma noite de novembro que mudaria não apenas suas famílias, mas toda a sociedade espanhola. Sexta-feira, 13 de novembro de 1992. Uma data que se gravaria para sempre na história criminal espanhola. As investigações posteriores estabeleceram os fatos. As 3 jovens desapareceram nesta noite após saírem de Alcácer. De acordo com os registros judiciais, as 3 adolescentes foram sequestradas, estupradas, torturadas e assassinadas. Os documentos da investigação estabeleceram que elas haviam saído de casa na tarde daquela sexta-feira, mas os detalhes exatos de suas atividades iniciais variam conforme diferentes fontes da investigação. O que se sabe com certeza, baseado nos autos judiciais, é que as 3 jovens desapareceram simultaneamente na noite de 13 de novembro. As adolescentes desapareceram à noite do viernes 13 de novembro de 1992, conforme registrado oficialmente nos documentos do caso. As famílias perceberam a ausência das jovens quando elas não retornaram para casa no horário habitual. Em uma cidade pequena como Alcácer, onde a comunidade se conhecia, o desaparecimento simultâneo de 3 adolescentes era algo sem precedentes e extremamente preocupante. As famílias iniciaram imediatamente as buscas informais, percorrendo as ruas de Alcácer e questionando vizinhos e conhecidos. A comunidade local se mobilizou rapidamente, demonstrando a união característica das pequenas cidades espanholas diante de uma crise. Durante a madrugada e os primeiros dias, a esperança de que as jovens aparecessem manteve as famílias em constante vigia. Mas com o passar das horas, a preocupação se transformou em desespero e a possibilidade de que algo grave havia acontecido se tornava cada vez mais real. A Guarda Civil foi oficialmente notificada do desaparecimento e iniciou os protocolos estabelecidos para casos de desaparecimento de menores. Os investigadores começaram ouvindo familiares, amigos e qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre o paradeiro das 3 jovens. As primeiras investigações se concentraram em estabelecer uma cronologia dos últimos movimentos conhecidos das vítimas. Os investigadores precisavam determinar onde, quando e com quem as jovens estiveram antes de desaparecerem, informações cruciais para qualquer investigação. Durante os meses seguintes ao desaparecimento, as autoridades seguiram várias linhas de investigação. Diferentes teorias foram consideradas: fuga voluntária, sequestro, acidente ou crime violento. Cada possibilidade requeria uma abordagem investigativa diferente e mobilizava recursos distintos. Centenas de pessoas participaram das buscas nos campos e áreas rurais próximas a Alcácer. A região valenciana foi percorrida sistematicamente por voluntários, autoridades e familiares que não perdiam a esperança de encontrar as jovens com vida. A resposta da comunidade foi extraordinária. Cartazes com as fotografias das jovens apareceram em toda a região. Comerciantes, professores, vizinhos, todos se uniram no esforço de busca. Era uma demonstração da coesão social característica da Espanha dos anos 90, onde os laços comunitários ainda eram muito fortes.
Esta mobilização popular seria posteriormente documentada como um exemplo da solidariedade social, mas também evidenciaria a fragilidade da segurança que as comunidades pequenas acreditavam possuir. O caso Alcácer marcaria o fim de uma era de inocência para muitas famílias espanholas. Durante 75 dias, as famílias e a comunidade viviam na incerteza. Cada toque de telefone poderia trazer notícias, cada batida na porta poderia ser a resposta que tanto esperavam. Mas os dias passavam e o silêncio se tornava cada vez mais ensurdecedor. As famílias mantiveram a esperança através da fé e do apoio mútuo. A igreja local se tornou um ponto de encontro para orações e apoio emocional. A comunidade religiosa desempenhou um papel fundamental no suporte às famílias durante este período traumático. Gradualmente, o caso começou a atrair a atenção dos meios de comunicação. Inicialmente, as reportagens eram discretas, focadas no apelo por informações e na mobilização das buscas. Ninguém poderia prever que este seria apenas o início de uma cobertura midiática que revolucionaria o jornalismo criminal espanhol. Os primeiros programas de televisão que abordaram o caso fizeram-no de forma respeitosa e com o objetivo de ajudar nas buscas. Mas já se percebia o potencial de audiência que casos como este poderiam gerar, plantando as sementes do que se tornaria um fenômeno midiático sem precedentes. Com o passar das semanas, a hipótese de fuga voluntária perdia força. 3 adolescentes não desapareceriam simultaneamente por tanto tempo sem deixar rastros ou fazer contato. Os investigadores começaram a considerar cenários mais sombrios, preparando-se para a possibilidade de que estivessem lidando com um crime violento. Esta mudança de perspectiva alterou completamente o rumo da investigação. Novos protocolos foram ativados, especialistas em crimes violentos foram chamados e a pressão sobre os investigadores aumentou exponencialmente. Era o reconhecimento tácito de que algo terrível poderia ter acontecido. Enquanto as investigações se intensificavam e as buscas se expandiam para áreas cada vez mais distantes de Alcácer, as famílias enfrentavam a realidade cada vez mais provável de que suas filhas poderiam não voltar para casa. Era um pesadelo que nenhum pai deveria enfrentar, mas que se tornava mais real a cada dia que passava. A região onde posteriormente os corpos seriam encontrados já estava sendo vasculhada pelas equipes de busca, mas a vastidão do território e as limitações tecnológicas da época tornavam a localização de evidências um desafio enorme. 75 dias de angústia, esperança, desespero e mobilização comunitária estavam prestes a chegar ao fim. O que as famílias e a sociedade espanhola descobririam seria mais terrível do que qualquer cenário que suas mentes atormentadas pudessem imaginar. O caso Alcácer estava prestes a se transformar de uma tragédia local em um marco nacional. Em 27 de janeiro de 1993, a terrível verdade finalmente viria à luz, e nada mais seria como antes. 27 de janeiro de 1993. 75 dias após o desaparecimento, os corpos foram encontrados por 2 apicultores. A descoberta aconteceu em uma área rural próxima a Tous, na província de Valência, em uma montanha próxima ao pântano de Tous. A localização era remota e de difícil acesso, o que explicava parcialmente por que os corpos não haviam sido descobertos durante os meses de busca intensiva. A área conhecida como La Romana se tornaria um nome gravado para sempre na história criminal espanhola. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram os restos mortais das 3 jovens em avançado estado de decomposição. A perícia inicial confirmou que se tratava de 3 pessoas do sexo feminino, com idades compatíveis às das jovens desaparecidas de Alcácer. A identificação formal seria realizada através de análises forenses, incluindo exames odontológicos e, posteriormente, exames de DNA, uma tecnologia ainda relativamente nova na investigação criminal espanhola da época. A confirmação de que os corpos encontrados eram das 3 jovens de Alcácer marcou o fim definitivo de qualquer esperança que as famílias ainda pudessem manter. O desaparecimento tinha se transformado oficialmente em um triplo homicídio, com características particularmente brutais. Para as famílias que haviam vivido mais de 2 meses entre esperança e desespero, a confirmação da morte de suas filhas representou o início de um processo de luto que seria complicado pela atenção midiática e pela longa batalha judicial que se seguiria. Os exames forenses revelaram que as jovens haviam sido sequestradas, estupradas, torturadas e assassinadas. Os laudos médicos protegidos por sigilo judicial indicavam a natureza extremamente violenta do crime, detalhes que chocaram até investigadores experientes.
A análise da cena do crime e dos restos mortais sugeriu que os assassinatos não aconteceram no local onde os corpos foram encontrados. As vítimas foram mortas em outro lugar e posteriormente transportadas para aquela área isolada, uma conclusão que complicava significativamente a investigação. Com a descoberta dos corpos, a investigação ganhou uma urgência diferente. Não se tratava mais de um caso de pessoas desaparecidas, mas de um triplo homicídio com características especialmente graves. Investigadores especializados em crimes violentos foram designados para o caso. A Guarda Civil mobilizou recursos técnicos e humanos especializados. A localização onde os corpos foram encontrados se tornou o foco central das investigações. Quem conhecia aquela área remota? Quem teria motivos para escolher especificamente aquele local para ocultar evidências? Durante os meses seguintes à descoberta dos corpos, a investigação seguiu múltiplas linhas de investigação. Os investigadores analisaram todos os aspectos possíveis, conhecidos das vítimas, pessoas com acesso à área onde os corpos foram encontrados, indivíduos com antecedentes criminais na região. O trabalho investigativo se concentrou em estabelecer conexões entre as vítimas e possíveis suspeitos, analisando padrões de movimento na região durante o período relevante e examinando qualquer evidência física que pudesse ter sido preservada apesar do tempo transcorrido. Após meses de investigação intensiva, as autoridades identificaram os principais suspeitos. Miguel Ricard Tarrer, nascido em Catarroja, comunidade valenciana, em 12 de setembro de 1969, foi identificado como um dos envolvidos no crime. Antônio Anglés Martins, nascido em São Paulo em 25 de julho de 1966, também foi identificado como suspeito principal. Segundo os registros, ele viveu apenas um ano no Brasil antes de emigrar para a Espanha, estabelecendo-se no município valenciano de Catarroja. Segundo seus familiares e conhecidos, Antônio Anglés era um delinquente habitual, de caráter violento que costumava agredir sua própria mãe e irmãos. Tinha antecedentes por roubo, assalto e tráfico de drogas. Miguel Ricard também possuía antecedentes criminais por delitos menores. Os dois se conheciam do ambiente marginal de Catarroja e, crucialmente, conheciam bem a região onde os corpos foram encontrados. Em setembro de 1993, a Guarda Civil efetuou as primeiras prisões relacionadas ao caso. Miguel Ricard foi detido, mas, quando as autoridades chegaram para prender Antônio Anglés, descobriram que ele havia desaparecido. A fuga de Antônio Anglés se tornaria um dos aspectos mais intrigantes e frustrantes do caso. Informado por algum cúmplice ou simplesmente intuitivo, ele conseguiu escapar horas antes da operação policial planejada. A dia de hoje, continua desaparecido conforme registrado nos documentos oficiais. A busca por Antônio Anglés mobilizou recursos policiais em toda a Espanha e posteriormente se estendeu a outros países europeus. Ele se tornou o homem mais procurado da Espanha e sua fuga gerou teorias e especulações que perduram até hoje. Diferentes investigações situaram possíveis localizações de Antônio Anglés em vários países, mas nenhuma foi confirmada. Miguel Ricard foi submetido a interrogatórios intensivos. Inicialmente negou qualquer envolvimento no crime, mas gradualmente, sob a pressão das evidências, sua versão começou a mudar. Segundo os registros judiciais, Ricard eventualmente admitiu conhecer detalhes sobre o crime, mas tentou minimizar sua participação, alegando coação e que havia sido forçado por Antônio Anglés a participar dos eventos. Os investigadores trabalharam para construir um caso sólido baseado nas evidências disponíveis, nos depoimentos coletados e nas informações fornecidas por Miguel Ricard durante os interrogatórios. O processo de construção do caso judicial foi complexo, envolvendo análises forenses, reconstruções dos eventos e a coordenação de múltiplas linhas de evidência para estabelecer a responsabilidade criminal dos acusados. Durante todo o processo investigativo, o caso atraiu intensa atenção midiática. O caso criou um circo midiático no país na época, transformando a investigação criminal em um espetáculo público sem precedentes na história espanhola. A cobertura midiática intensiva começou a influenciar não apenas a opinião pública, mas também os rumos da própria investigação. Programas de televisão dedicaram horas à análise de cada desenvolvimento do caso, criando pressões e expectativas que complicaram o trabalho das autoridades. Com Miguel Ricard sob custódio e Antônio Anglés foragido, as autoridades judiciais começaram a preparar o julgamento. O julgamento por El Crimen de Alcácer rusgou a Miguel Ricard, único acusado del Crimen de Alcácer.
A ausência de Antônio Anglès significava que apenas uma parte da suposta dupla criminal enfrentaria a justiça, uma situação que causaria frustração tanto nas famílias das vítimas quanto na sociedade em geral. O caso suscitou grande interesse midiático e controvérsia, não só pela natureza do crime, mas também pelas acusações de irregularidades na investigação e as teorias alternativas promovidas por diferentes grupos e indivíduos. As complexidades jurídicas do caso incluíam questões sobre a admissibilidade de certas evidências, a confiabilidade dos depoimentos obtidos e os procedimentos seguidos durante a investigação inicial. Durante todo o processo investigativo e de preparação para o julgamento, as famílias das vítimas enfrentaram não apenas o luto pelas filhas perdidas, mas também a pressão constante da atenção midiática e as complexidades do sistema judicial. O processo judicial se estendeu por anos, prolongando o sofrimento das famílias e impedindo um fechamento emocional adequado. Cada desenvolvimento do caso era amplamente noticiado, mantendo a tragédia constantemente na consciência pública. O Ministério Público trabalhou para construir uma acusação sólida contra Miguel Ricart, baseada nas evidências disponíveis e nos depoimentos coletados durante a investigação. O desafio era provar a culpabilidade sem a presença do coacusado, Antônio Anglès. A preparação incluía a análise forense detalhada, a coordenação de testemunhas e a apresentação de uma narrativa coerente dos eventos que levaram aos assassinatos das 3 jovens. Após anos de investigação intensiva, coleta de evidências e preparação legal, o caso estava pronto para ir a julgamento. O julgamento foi celebrado entre maio e julho de 1997 na Audiência Provincial de Valência. A fase investigativa havia chegado ao fim, mas restavam ainda as questões fundamentais. A justiça seria feita? As famílias encontrariam algum tipo de fechamento? E Antônio Anglès, o fugitivo, seria algum dia capturado? O julgamento que se seguiria seria tão controverso quanto a própria investigação, gerando debates que persistem até hoje. O julgamento foi celebrado entre maio e julho de 1997 na Audiência Provincial de Valência. Miguel Ricart foi julgado como único acusado do crime de Alcácer, ou seja, o sequestro, violação e assassinato de Miriam Garcia, Tony Gomes e Desirê Hernandes. Este julgamento se tornaria um marco na história judicial espanhola, não apenas pela gravidade dos crimes julgados, mas pela intensa cobertura midiática e pelas controvérsias que gerou tanto dentro quanto fora das salas do tribunal. A grande ausência no julgamento era Antônio Anglès, que permanecia foragido. Esta situação criava uma dinâmica legal complexa. Como julgar adequadamente um crime que supostamente envolveu 2 perpetradores quando apenas um estava presente no tribunal? Antônio Anglès continua desaparecido até hoje, transformando-se em uma figura quase mítica na consciência coletiva espanhola. Sua ausência no julgamento seria constantemente lembrada pela defesa de Miguel Ricart. A defesa de Miguel Ricart baseou sua estratégia em alegar coação por parte de Antônio Anglès. Segundo esta versão, Ricart teria sido forçado a participar do crime sob ameaças, apresentando-se mais como uma vítima das circunstâncias do que como um perpetrador ativo. Esta estratégia legal procurava minimizar a responsabilidade de Ricart, transferindo a culpabilidade principal para o fugitivo Antônio Anglès. A defesa argumentava que sem a presença de Anglès não era possível estabelecer completamente a dinâmica dos eventos. O Ministério Público apresentou um caso baseado nas evidências forenses disponíveis, nos depoimentos coletados durante a investigação e nas próprias declarações de Miguel Ricart durante os interrogatórios. As evidências incluíam análises forenses dos restos mortais das vítimas, evidências físicas coletadas na cena do crime e a reconstrução dos movimentos dos acusados durante o período relevante. Cada peça de evidência foi meticulosamente apresentada e examinada. Durante o julgamento, Miguel Ricart manteve sua versão de que havia sido coagido por Antônio Anglès. Alegou que, embora presente durante os eventos, não havia participado diretamente dos assassinatos, tentando distinguir entre presença física e participação ativa. Esta estratégia legal procurava minimizar a responsabilidade de Ricart, transferindo a culpabilidade principal para o fugitivo Antônio Anglès. A defesa argumentava que sem a presença de Anglès não era possível estabelecer completamente a dinâmica dos eventos. O Ministério Público apresentou um caso baseado nas evidências forenses disponíveis, nos depoimentos coletados durante a investigação e nas próprias declarações de Miguel Ricart durante os interrogatórios.
As evidências incluíam análises forenses dos restos mortais das vítimas, evidências físicas coletadas na cena do crime e a reconstrução dos movimentos dos acusados durante o período relevante. Cada peça de evidência foi meticulosamente apresentada e examinada. Durante o julgamento, Miguel Ricarte manteve sua versão de que havia sido coagido por Antônio Anglés. Alegou que, embora presente durante os eventos, não havia participado diretamente dos assassinatos, tentando distinguir entre presença física e participação ativa. Seu testemunho foi crucial para o julgamento, sendo a única fonte direta de informação sobre os eventos daquela noite terrível. No entanto, a credibilidade de suas declarações foi constantemente questionada pela acusação. O julgamento suscitou grande interesse midiático e controvérsia. A cobertura foi intensa e, em muitos aspectos, sem precedentes na história do jornalismo espanhol. Cada dia de julgamento era amplamente analisado e comentado nos meios de comunicação. A intensa cobertura midiática começou a gerar preocupações sobre sua possível influência no processo judicial. Alguns observadores legais questionavam se a pressão pública e midiática poderia estar afetando a administração da justiça. Durante o julgamento, surgiram teorias alternativas sobre o caso. Diferentes grupos e indivíduos promoveram versões alternativas dos eventos, questionando aspectos da investigação oficial e sugerindo outras possibilidades sobre os responsáveis pelos crimes. Estas teorias alternativas ganharam tração em certos setores da mídia e da opinião pública, criando uma narrativa paralela que complicava a percepção pública do caso. Algumas dessas teorias questionavam a solidez das evidências apresentadas contra Miguel Ricarte. Em 5 de julho de 1997, Miguel Ricarte foi condenado a 170 anos de prisão pelos assassinatos de Miriam, Tony e Desiré. A audiência de Valência o considerou culpável do crime de Alcácer, no qual foram torturadas, violadas e assassinadas as 3 adolescentes. A sentença estabeleceu que Miguel Ricarte havia participado diretamente nos crimes, rejeitando sua alegação de coação. O tribunal considerou provada sua responsabilidade criminal nos sequestros, violações e assassinatos. Para as famílias das vítimas, a condenação representou uma vitória parcial da justiça. Parcial porque apenas um dos 2 acusados havia sido julgado e condenado, enquanto Antônio Anglés permanecia foragido. As famílias expressaram satisfação com a condenação de Miguel Ricarte, mas também frustração pela ausência de Antônio Anglés no processo. A sensação de justiça incompleta permaneceria com elas durante os anos seguintes. O julgamento gerou controvérsias jurídicas significativas. Alguns analistas legais questionaram aspectos do processo, incluindo a admissibilidade de certas evidências e os procedimentos seguidos durante a investigação inicial. Estas controvérsias incluíam debates sobre a suficiência das evidências para sustentar uma condenação de 170 anos, especialmente na ausência do coacusado principal. O caso se tornou um estudo sobre os desafios da justiça criminal em casos de alta visibilidade pública. O julgamento estabeleceu precedentes importantes na jurisprudência espanhola sobre crimes violentos, procedimentos investigativos e o manejo de casos com intensa cobertura midiática. Os tribunais superiores utilizaram o caso como referência para estabelecer diretrizes sobre como balancear a liberdade de imprensa com o direito a um julgamento justo, uma questão que continua relevante hoje em dia. Miguel Ricarte iniciou o cumprimento de sua sentença de 170 anos de prisão. Durante seu tempo no cárcere, ele manteve sua versão dos eventos e continuou alegando que havia sido coagido por Antônio Anglés. O sistema penitenciário espanhol ofereceu programas de reabilitação, mas o caso de Ricarte apresentava desafios especiais devido à natureza dos crimes e à atenção pública contínua que seu caso recebia. Como é habitual em casos de condenações severas, a defesa de Miguel Ricarte apresentou recursos e apelações, questionando diferentes aspectos da sentença. Estes procedimentos se estenderam por anos através do sistema judicial espanhol. Os recursos incluíam questionamentos sobre procedimentos, interpretação de evidências e adequação da sentença. Cada nível de apelação foi minuciosamente examinado pelas instâncias superiores do Poder Judiciário. Mesmo com Miguel Ricarte condenado e preso, a busca por Antônio Anglés continuou. As autoridades espanholas mantiveram investigações ativas, seguindo pistas que levavam a diferentes países europeus e latino-americanos. A Interpol manteve um mandado internacional de busca e captura, e diferentes operações policiais foram realizadas baseadas em possíveis avistamentos de Antônio Anglés em vários países. Depois de 21 anos na prisão, Miguel Ricarte foi libertado em 29 de novembro de 2013.
Sua libertação foi baseada no cumprimento dos requisitos legais para liberdade condicional estabelecidos pelo sistema penitenciário espanhol. Após sua libertação, Ricart deu uma série de entrevistas nas quais ainda manteve sua inocência, alegando uma conspiração que o considerou bode expiatório. Nas entrevistas posteriores à sua libertação, Miguel Ricart manteve sua versão dos eventos e continuou alegando coação por parte de Antônio Anglés. Suas declarações geraram nova controvérsia e reavivaram debates sobre o caso. Estas declarações foram recebidas com ceticismo por muitos, incluindo as famílias das vítimas e setores da opinião pública que consideravam que Ricart havia sido adequadamente condenado pelos crimes. Em dezembro de 2022, os moços de Esquadrá detiveram Miguel Ricart em um narcopiso de Barcelona, indicando que ele continuou tendo problemas com a justiça após sua libertação. Esta nova detenção demonstrou que sua reintegração social não havia sido completamente bem-sucedida e que continuava envolvido em atividades criminais, embora de natureza diferente dos crimes pelos quais havia sido originalmente condenado. A condenação de Miguel Ricart, embora representasse uma vitória judicial importante, deixou questões em aberto sobre a justiça completa no caso Alcácer. A ausência de Antônio Anglés significava que apenas uma parte da suposta organização criminosa havia enfrentado as consequências legais. Para as famílias das vítimas e para a sociedade espanhola em geral, a sensação de justiça incompleta permaneceria. O caso continuava tecnicamente aberto enquanto Antônio Anglés permanecesse foragido. O julgamento e condenação no caso Alcácer estabeleceram importantes precedentes na justiça criminal espanhola. O caso influenciou mudanças nos procedimentos investigativos, no tratamento de evidências forenses e na gestão de casos com intensa cobertura midiática. Os tribunais aprenderam lições importantes sobre como manter a integridade do processo judicial, mesmo sob intensa pressão pública e midiática, lições que continuam relevantes em casos posteriores. Mas o impacto do caso Alcácer foi muito além das questões judiciais. Suas reverberações na sociedade, na mídia e na cultura espanhola seriam duradouras e profundas, influenciando gerações futuras. O caso Alcácer não foi apenas um marco na história criminal espanhola. Foi também uma revolução na forma como os meios de comunicação cobriam crimes violentos. O evento midiático envolveu o povo espanhol nos anos 1990, estabelecendo precedentes que influenciariam o jornalismo europeu por décadas. O programa Quién Sabe Dónde, Quem Sabe Onde, apresentado por Paco Lobaton, dedicou programas especiais ao caso, atraindo audiências que superaram todos os recordes anteriores da televisão espanhola. Era o nascimento de um novo gênero televisivo que transformaria para sempre a relação entre crime, mídia e sociedade. O caso criou um circo midiático no país na época, conforme documentado pelos analistas de mídia. A televisão espanhola descobriu que o crime real poderia gerar audiências massivas, revolucionando a programação e estabelecendo novos padrões para o entretenimento televisivo. Esta revolução não se limitou à Espanha. O modelo de cobertura desenvolvido durante o caso Alcácer foi estudado e replicado em outros países europeus, influenciando o desenvolvimento do que hoje conhecemos como true crime na televisão e outros meios de comunicação. Os programas dedicados ao caso Alcácer registraram algumas das maiores audiências da história da televisão espanhola até aquela data. Milhões de espectadores acompanhavam religiosamente cada desenvolvimento, cada teoria, cada nova informação sobre a investigação. Este fenômeno de audiência demonstrou o apetite público por narrativas criminais reais, mas também levantou questões éticas sobre a comercialização do sofrimento humano e a transformação da tragédia em entretenimento. As famílias de Miriam, Tony e Desiree se encontraram no centro de um furacão midiático que frequentemente ultrapassava os limites do respeito e da dignidade. A dor privada se transformou em espetáculo público, com consequências duradouras para os familiares das vítimas. Anos mais tarde, membros das famílias criticariam duramente a exploração midiática do sofrimento familiar. O caso se tornou um exemplo paradigmático dos excessos do jornalismo sensacionalista e suas consequências humanas. O tratamento midiático do caso Alcácer influenciou diretamente mudanças na regulação dos meios de comunicação espanhóis. Foram estabelecidas diretrizes mais rígidas sobre a cobertura de casos criminais, especialmente aqueles envolvendo menores.
Estas mudanças legislativas incluíram restrições na identificação de vítimas menores, limitações na exibição de detalhes gráficos sobre crimes violentos e obrigações éticas sobre o tratamento de famílias em luto. O caso provocou uma transformação radical na percepção de segurança das famílias espanholas. A ideia de que pequenas cidades eram necessariamente seguras foi brutalmente questionada, alterando comportamentos sociais e familiares em todo o país. Estudos sociológicos posteriores documentaram mudanças significativas nos hábitos de supervisão parental, especialmente em relação a adolescentes do sexo feminino. As inscrições em cursos de autodefesa aumentaram drasticamente e sistemas de comunicação familiar foram aprimorados. O caso Alcácer catalisou debates nacionais sobre violência de gênero e segurança feminina que estavam apenas começando na Espanha dos anos 90. As características do crime forçaram a sociedade espanhola a confrontar realidades sobre violência sexual que anteriormente eram tabu. Organizações feministas utilizaram o caso para destacar a necessidade de maior proteção para mulheres, jovens e mudanças nas atitudes sociais sobre violência sexual. O caso se tornou um símbolo na luta pelos direitos das mulheres na Espanha. O caso influenciou significativamente os protocolos policiais para a investigação de desaparecimentos e crimes violentos. Foram estabelecidos novos procedimentos para casos de desaparecimento de menores, incluindo resposta mais rápida e utilização de recursos tecnológicos avançados. A modernização dos laboratórios forenses foi acelerada, com maior investimento em tecnologia de DNA e outras técnicas investigativas. O caso demonstrou a importância da evidência científica na resolução de crimes complexos. A utilização de análise de DNA no caso Alcácer, ainda incipiente na Espanha dos anos 90, foi um marco na modernização da investigação criminal espanhola. O caso acelerou a adoção de tecnologias forenses avançadas em todo o país. Esta modernização incluiu não apenas equipamentos, mas também treinamento de pessoal e estabelecimento de protocolos padronizados para coleta e análise de evidências. O caso estabeleceu padrões que se tornaram norma na investigação criminal espanhola. O caso gerou múltiplas teorias alternativas e conspiratórias que circularam amplamente na mídia e na opinião pública. Estas teorias questionavam aspectos da investigação oficial e sugeriam outras possibilidades sobre os responsáveis pelos crimes. Embora muitas dessas teorias carecessem de base factual sólida, elas influenciaram significativamente a percepção pública do caso e demonstraram o poder das narrativas alternativas na era da comunicação de massas. O caso Alcácer transcendeu fronteiras nacionais, sendo objeto de interesse e análise em outros países europeus e americanos. Documentários e análises sobre o caso foram produzidos internacionalmente, estabelecendo-o como um caso de estudo global. Esta projeção internacional contribuiu para estabelecer padrões sobre como casos criminais de alta visibilidade devem ser tratados pela mídia e pelas autoridades, influenciando práticas em múltiplos países. O caso se tornou matéria de estudo obrigatória em faculdades de direito, jornalismo e criminologia em toda a Espanha. As complexidades jurídicas, éticas e sociais do caso ofereciam lições valiosas para futuras gerações de profissionais. Cursos específicos foram desenvolvidos analisando os aspectos legais, midiáticos e sociais do caso, preparando futuros profissionais para lidar com situações similares de forma mais adequada e ética. O caso inspirou múltiplas obras culturais, incluindo livros, documentários e análises acadêmicas. Estas produções contribuíram para manter o caso na consciência coletiva e para transmitir suas lições às novas gerações. A representação cultural do caso variou desde análises sérias e respeitosas até explorações mais sensacionalistas, refletindo as tensões contínuas entre informação, entretenimento e respeito às vítimas. O caso catalisou a modernização de aspectos do sistema judicial espanhol, incluindo maior utilização de tecnologia, melhores procedimentos para casos de alta visibilidade e protocolos aprimorados para a proteção de vítimas e familiares. Estas mudanças incluíram desde aspectos técnicos até reformas procedimentais que buscavam equilibrar transparência judicial com proteção da dignidade das pessoas envolvidas em processos criminais. 3 décadas depois, Antônio Anglés continua desaparecido, conforme registros oficiais. A busca por ele utilizou e continua utilizando as mais avançadas tecnologias disponíveis, incluindo cooperação internacional e análise de dados digitais. A busca contínua representa não apenas uma questão de justiça criminal, mas também um símbolo da persistência do sistema judicial em casos de grande importância social.
cada nova tecnologia é aplicada na esperança de finalmente localizar o fugitivo. O regado do caso Alcácer inclui lições fundamentais sobre a relação entre mídia, justiça e sociedade. O caso demonstrou tanto o poder positivo da atenção midiática para mobilizar recursos e atenção, quanto seus potenciais aspectos destrutivos. Estas lições continuam relevantes hoje em uma era de redes sociais e comunicação instantânea, onde os desafios de balancear informação pública, privacidade e dignidade humana são ainda mais complexos. Para as gerações que cresceram após o caso Alcácer, as mudanças sociais que ele catalisou se tornaram parte da realidade normal da vida social. Maior consciência sobre segurança pessoal, protocolos familiares aprimorados e educação sobre prevenção se tornaram aspectos naturais da vida social espanhola. O caso contribuiu para criar uma sociedade mais consciente sobre riscos e mais preparada para proteger seus membros mais vulneráveis, especialmente jovens e adolescentes. O caso Alcácer permanece vivo na memória coletiva espanhola não apenas como uma tragédia criminal, mas como um momento de transformação social. As 3 jovens vítimas se tornaram símbolos de uma inocência perdida e da necessidade de vigilância social contínua. Sua memória é preservada não através de monumentos físicos, mas através das mudanças duradouras que sua tragédia inspirou na sociedade. Hoje, mais de 3 décadas depois, o caso Alcácer continua relevante como estudo sobre justiça, mídia e coesão social. Em uma era de comunicação digital instantânea e globalização da informação, suas lições sobre responsabilidade midiática e proteção da dignidade humana são mais pertinentes que nunca. O caso nos lembra que alguns eventos transcendem suas circunstâncias imediatas para se tornarem marcos definidores de como uma sociedade compreende questões fundamentais de segurança, justiça e responsabilidade coletiva. O caso Alcácer mudou permanentemente a Espanha. 3 jovens perderam suas vidas de forma brutal, mas seu legado vive nas mudanças sociais, legais e culturais que sua tragédia inspirou. A busca por justiça continua, tanto através da procura contínua por Antônio Anglés, quanto através dos esforços contínuos para proteger outras potenciais vítimas. 30 anos depois, Miriam Garcia Iborra, Antônia Gomes Rodrigues e Desirê Hernandes Folk são lembradas não apenas como vítimas de um crime terrível, mas como catalisadoras de uma transformação social que tornou a Espanha um país mais consciente, mais preparado e mais determinado a proteger seus cidadãos mais vulneráveis. Sua memória vive e sua justiça, embora incompleta, continua sendo buscada. O caso Alcácer nos ensina que algumas tragédias, embora irreversíveis, podem gerar mudanças positivas duradouras se uma sociedade tem a coragem de aprender com sua dor e a determinação de nunca esquecer.